Imagina ter 25 anos e ser herdeiro e CEO de um império que vale uns 10 bilhões de reais para mais. Essa é a realidade desse rapaz aqui, o Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, CEO da Caoa. Ele chegou lá com a morte do pai, o Dr. Caoa, que aconteceu em 2021. Esta é uma história sobre a disputa por uma das maiores heranças do Brasil e também sobre os desafios que a Caoa enfrenta para encontrar o seu lugar na nova realidade do mercado automotivo do país. E também é um jeito de entender como a barulhenta chegada das montadoras chinesas, como a BYD e a GWM, está mudando toda uma indústria. Quando Carlos Alberto de Oliveira Andrade morreu, em 2021, a sua sucessão não estava pronta. Ele tinha 77 anos e 5 filhos de 3 relacionamentos diferentes. Eu vou explicar rapidinho. A mais velha era a Daniele, mas a mãe dela e o fundador da Caoa não chegaram a se casar. E ela inclusive lutou na justiça por décadas para ser reconhecida como filha dele. Depois vieram a Pauline e a Emanuele, do primeiro casamento. Por último, os 2 filhos homens, nascidos do segundo casamento. Eles são o Carlos Alberto Filho, que a gente já conheceu, também chamado de Carlinhos pelos mais próximos, e o caçula, que também se chama Carlos como pai, é o Carlos Felipe. Quando o fundador da Caoa morreu, o Carlinhos tinha 22 anos e o Carlos Felipe tinha só 19. O Carlinhos e o Felipe são filhos do Caoa com a advogada Isabela Lucchesi de Oliveira Andrade. Só 5 dias depois da morte do fundador da Caoa, a viúva Isabela assumiu o cargo que ele ocupava como presidente do Conselho de Administração da empresa. E ela também virou administradora do espólio do marido, a inventariante. Isso rendeu uma briga na justiça com a primeira filha, Daniele, que não fazia parte da holding familiar que controlava a Caoa. No fim, a Isabela e os seus 2 filhos compraram os direitos hereditários da Daniele. O valor é desconhecido, mas com essa jogada, a filha número 1 saiu da disputa. Depois foi a vez das irmãs Pauline e Emanuele irem à justiça reclamar de mudanças internas na Caoa que teriam sido feitas sem que elas soubessem e em benefício da Isabela, do Carlinhos e do Felipe. Poucos dias depois, as duas venderam as partes que elas tinham para os 2 irmãos e para a madrasta. E assim, saíram da disputa também as filhas 2 e 3. Segundo o jornal Valor Econômico, esses acordos todos custaram quase 1 bilhão de reais. Hoje, a Caoa está nas mãos da viúva e dos seus 2 filhos. Isabela é a presidente do Conselho de Administração, o Carlos Felipe, o caçula, é o vice-presidente e o Carlinhos, você já sabe, é o CEO da Caoa. Aposto que você já se ligou. Caoa é a sigla do nome do fundador da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Ele era um médico paraibano que começou dono de uma revenda da Ford e que acabou virando um império automotivo. Além das concessionárias, o Carlos Alberto começou a fazer parcerias com montadoras estrangeiras que tinham interesse em entrar no Brasil, mas que até o começo dos anos 90, antes da abertura econômica, não estavam por aqui ainda. Primeiro foi a francesa Renault, depois a japonesa Subaru e depois a sul-coreana Hyundai. Mais recentemente, houve a criação da joint venture com a chinesa Chery, a Caoa Chery. Hoje, a Caoa tem redes de concessionárias de várias marcas. É também dona de uma fábrica de carros em Anápolis e de metade de outra fábrica em Jacareí. Ainda fazem parte do grupo a Caoa Seminovos, a Caoa Locadora, a Caoa Seguradora e a Caoa Consórcios. Ufa! A Caoa também apostou alto na Chery, uma montadora chinesa que, aliás, é controlada pelo Estado chinês. Em 2017, ela comprou metade da operação da empresa no Brasil, o que deu origem à montadora Caoa Chery. Mas algumas brigas surgiram nesse casamento. A Chery anunciou a criação das marcas Omoda e Jayco para serem as estrelas da empresa nos mercados de fora da China e inclusive no Brasil. E olha, ela quer usar a fábrica de Jacareí para produzir aqui os carros da Omoda e da Jayco. Só que metade da fábrica pertence à Caoa, que quer fazer ali os modelos elétricos da Caoa Chery. Só que esses modelos são criados pela Chery lá na China. Entendeu o impasse? Enquanto isso não se resolve, a fábrica está parada desde 2022. E nesse período surgiram concorrentes importantes também vindas da China. BYD e GWM estão ganhando espaço e em breve vão produzir os seus carros aqui no Brasil. Viraram uma ameaça direta aos negócios da Caoa Chery. Hoje, esse é o grande desafio enfrentado pelo CEO do grupo Caoa. O futuro de uma das maiores empresas do Brasil está nas mãos do jovem Carlinhos.